Ok, tá bom. Então vamos lá. Vamos começar do começo. Bom, a Inanna é uma deusa do mundo antigo e ela é uma Anunnaki nascida na Terra. Uma de vários Anunnaki nascido na Terra. A Inanna é filha do Nanar, que foi o primeiro Anunnaki a nascer na Terra. O Nanar é filho de Enlil, o senhor do comando, né, o chefão da missão Terra. E a Inanna, portanto, neta queridinha do Enlil. A Inanna, ela tem todas as características de uma criança mimada, que foi criada com muito mimo. Tipo, ela fazia tudo que ela queria, né? Então, ela tem esse lance, ela tem essa característica de pessoa mimada, que todo mundo faz os gostos, todo mundo, ela fala, todo mundo obedece, né? Até um certo ponto, quando chega num ponto da história em que ela é parada. E quem para é o seu avô, Enlil. Mas vamos do comecinho. Então, Enlil, o Senhor Yahvé, né, na Bíblia, quando eu falo Yahvé, pode ser o Enlil e pode ser qualquer um do clã de Enlil, tá? Porque em vários momentos não é o próprio Enlil quem está falando, mas é o filho dele, o Ninurta, que o representa no momento. Então o Enlil, o senhor do comando, tem uma grande responsabilidade aqui na Terra. E ele tem que dar tudo certo. O peso sobre seus ombros é muito grande, é enorme. Na missão Terra, ele tem que prestar contas a Nibiru, ao rei de Nibiru, seu pai, Anu, o pai dos deuses, o deus dos deuses, né? Então, eu sempre vejo muita gente criticando Enlil por certas decisões, mas com o tempo a gente percebe que, na verdade, o que ele tinha era muita responsabilidade e muita crítica, né, em cima, e pouca compreensão. Enlil, sim, era muito severo, mas ele, na Terra, uma vez na Terra, ele se apaixona por uma outra moça que não é a Ninhursag, que a Ninhursag é a meia-irmã de Enlil, né? É a paixão de Enlil, ou ela era muito apaixonada por Enlil e teve Ninurta com ele, né? Mas depois a Ninhursag acaba ficando com o Enki, tem várias filhas com ele, e depois ela acaba ficando sozinha. Já o Enlil se apaixona por uma moça, por uma das enfermeiras da equipe de Ninhursag, e a princípio ele é acusado de estupro, depois é aliviado por ela mesma, pela própria moça que diz que não, eu gosto dele e estou esperando um filho dele, e então eu quero que ele fique livre desse julgamento de estupro e que ele volte para cá e cuide de mim e do nosso filho que vai nascer. Esse filho era o Nanar, o príncipe Nanar. E o Nanar é o primogênito do Enlil aqui na Terra. Mas, sobre as questões do trono em Nibiru, Nanar estava bem longe na sucessão. E ele não tinha muitos direitos, né? O herdeiro legal de Enlil era o Ninurta. Esse sim, filho primogênito e filho da Ninhursag. Ou seja, ele tinha a dupla semente real, né? Que garantia o direito dele ao trono de Nibiru. Já o Nanar, além de ter nascido na Terra, era filho de Enlil com uma moça que não era, pelo menos os textos não falam,
não era da linhagem real, não era meia-irmã de Enlil, então o Nanar não tem a dupla semente real, que é importantíssimo nesse caso, né? Ele é um caso à parte e é engraçado como o Nanar ele está sempre isolado nessas questões todas, nesses conflitos todos. É um cara que não aparece muito na história. Ele é o tal do deus da lua, né? E ele é o deus que tem muitas regiões na Terra sob seu domínio, onde hoje é tudo a Arábia Saudita e onde já foi o Império Persa, né? Era lá o reino de Nanar. Bem, Nanar teve dois filhos principais, a Inanna, gêmea do Itu, do Utu. Utu é o mesmo Shamash dos textos. Ele é o Deus Sol, né? Ele pode ser comparado ao Apolo grego, ao Deus Sol. Há várias questões, tem gente que fala que o Apolo é o próprio Marduk, porque ele também usa o símbolo do Sol no Egito, né? O Ra, Deus Sol. Mas num contexto mais apurado, o Apolo grego, sim, é o Utu, irmão da Inanna, irmão gêmeo da Inanna. E um dos seus romances também, porque nós sabemos que os Anunnaki não tinham essas travas todas no que se diz respeito aos relacionamentos sexuais, amorosos, né? A gente vê vários casos de romance entre irmãos, meio-irmãos, primos, tios, avós, pais. Eles não tinham essa regra moral que a nossa sociedade tem, né? Nós não podemos nos relacionar com membros da nossa família direta, o que faz muito sentido para a gente. Para eles, naquele mundo, naquele planeta, naquela época, as condições eram outras, as motivações eram outras, as regras eram outras. Eles vieram de um planeta onde as regras eram assim, né? E todo o nosso mundo antigo é regido por essas regras. Então, a gente vê até muito pouco tempo atrás, época dos Tudors, por exemplo, reis da França, reis da Inglaterra, reis do mundo médio, Idade Média, até mais ou menos por aí, os irmãos se casavam para preservar a semente real. Agora, obviamente, eles não estavam seguindo as regras antigas, onde o casamento e a geração de filhos era conduzida por uma regrinha básica, né? Você podia se relacionar com um meio-irmão, contanto que ele fosse filho do mesmo pai, mas de mães diferentes. Tudo isso por causa do DNA mitocondrial que passa os genes recessivos. E são esses genes recessivos que trazem as doenças, as famosas doenças que a gente conhece, né, dos casamentos entre primos, filhos gerados em casamentos de primos, alguns nascem surdos, outros cegos, etc. e tal, são genes recessivos vindos do DNA mitocondrial passado pela mãe. Então, essa regra do casamento entre irmãos foi totalmente caducada pelo tempo, justamente por condições de saúde. Por quê? O povo daquele tempo, Idade Média, Renascença, etc., até bem pouco tempo atrás, não conhecia essa regra do DNA mitocondrial e já havia esquecido as regras do passado que conduziam os Anunnaki, né?
eles podiam gerar filhos, porém, se fossem meios irmãos, e não irmãos consanguíneos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Como era o caso da Inanna e do Utu. Eles eram gêmeos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Porém, eles não casaram, eles sabiam que não podiam casar e não podiam gerar filhos. Mas nada os impedia de se relacionarem sexualmente. Vocês estão entendendo as regras que aconteciam no passado? Tudo que hoje para a gente é imoral, para eles era totalmente normal. E aí Nana ficava com quem ela queria. Não interessa. Não interessa se quem era ali, ela ficava com quem ela queria e conforme o que ela precisava fazer.